Presta atenção. Augusto Lima, André, começa a carreira como banqueiro na Bahia. Ele era conhecido como uma pessoa que vendia crédito consignado de pastinha. Circulava pelos gabinetes ali, pelas as autarquias e secretarias da Bahia, vendendo crédito consignado. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando o governo da Bahia, na época o Jacques Wagner já pensou em vender aquela EBAL, que era aquela empresa da Bahia de alimentos, que era uma rede de supermercados que a Bahia tinha. Jacques Wagner pensou em vender, não deu tempo, quando Rui Costa assume, e aí Jacques vira, após o impeachment de Dilma, vira secretário de Rui Costa, os dois continuam tocando o projeto de vender essa rede de supermercados, e aí surge Augusto Lima interessado, não bem na rede de supermercados, mas comprar o crédito consignado que essa rede de supermercados oferecia para servidores do governo da Bahia. Você faz uma compra no supermercado e ela era parcelada no crédito, no cartão de crédito, que era o crédito sexta. Então, e ali, neste momento, Augusto Lima acaba se associando a Vorcar, né? Ele comprou esse negócio por 15 milhões, vendeu para o Vorcaro por 30 milhões e ainda ficou com 50%. Ou seja, ele comprou por 15 e colocou o valor de 60. E aí se associou ao Vorcaro, o Vorcaro começa a fazer o Somebody Love, a Bahia permite ocupar até 75% da renda com empréstimo e esse cara explode e muita gente começa a receber esses cartões sem nunca ter pedido. E aí se liga já a fraude do INSS. Percebeu, né? Como o negócio é muito, um buraco é muito mais embaixo, a hipocrisia me dá um nojo, amigos, me dá um nojo. Mas vamos seguir agora. Presta atenção nisso aqui. Caro descarta pedir a nulidade do processo após a troca do relator lá no Supremo Tribunal Federal. A apuração agora é dele, então. Théo Cury é quem vai explicar pra gente agora. Olha, pelo menos nesse momento a defesa descarta a possibilidade de acionar o Supremo pedindo... Só que a pressão no STF no talo. Como que eles vão fazer, não sei. A imprensa, a opinião pública tá muito em cima. O que eles vão fazer nesse Somebody Love, não sei. A nulidade por conta do quê? Da troca na relatoria. O ministro responsável por conduzir essa investigação lá no Supremo Tribunal Federal era o ministro José Antônio Dias Toffoli. Toffoli assumiu esse caso no final do ano passado e ficou com ele até semana passada, quando ele pediu afastamento em meio ao agravamento da crise e desgaste institucional da imagem do Supremo diante das decisões que ele tomou ao longo dos últimos meses. Saiu Dias Toffoli, entrou na relatoria desse caso o ministro André Mendonça. Théo, existe um elemento aí nesse caso do Banco Master, focado principalmente na figura de Daniel Vorcaro, que vem desde o início, da largada dessa crise. Logo no primeiro dia, quando a prisão de Daniel Vorcaro veio a público, uma fonte diretamente envolvida nas operações, na investigação, uma alta fonte ali ligada à operação, me disse o seguinte: desde aquele primeiro momento, a questão é que esse assunto vai permear todas as esferas políticas, vai ter muita notícia que vai sair daí, e a figura específica de Daniel Vorcaro é chave, porque ali sempre ficou no ar a ideia de uma possível delação. A ideia de que ele poderia abrir a boca, de que ele poderia falar mais, que era uma figura que sabe muito, muito sobre a política nacional, muito sobre personagens que teriam algum tipo de envolvimento, de ligação com todo esse cenário polêmico do Banco Master. Então, a ideia de que Daniel Vorcaro se sente diante de um microfone deve estar deixando muita gente ansiosa, para não dizer apavorada, em Brasília, né? Sem dúvida, por conta dessa relação, essa teia dos relacionamentos pessoais. Ou seja, vai sair alguma coisa, ele tá apertando. Ele pode ir lá e não falar nada. Se ele for lá e não falar nada, é porque ele fez algum acordo, cederam alguma coisa. E a gente vai descobrir. E agora, vem aquela análise que eu fiz pra vocês da incompetência do Lula e da equipe dele. Olha isso aqui, reforçando que ele não vem pra eleição. A opção de alguns aliados é que o próprio governo não teve a devida dimensão do que isso iria representar nas eleições desse ano e no embate público. É aquele motivo que eu falo, ou ele não vem pra eleição e que se ferrasse, ou foi o círculo de gente incompetente que ele escolheu pra ficar em volta. Da política, justamente porque no começo acharam que seria uma grande ideia, tanto é que teve até convite para os ministros participarem do desfile, depois houve um recuo, a própria Advocacia Geral da União emitiu um alerta de que poderia configurar campanha antecipada, os ministros foram desconvidados, a primeira-dama, Janja da Silva, participaria, estaria em um carro alegórico, depois recuou e também não participou, e o próprio presidente Lula acabou indo apenas para o camarote e não participou do desfile, mas apesar de não ter participado, isso joga a luz, sim, sobre a questão da pré-campanha.
campanha. É porque eles queriam fazer um negócio pra tornar inelegível ou ter um ruído, mas não pode ser um negócio muito escancarado. Só que eles escancararam demais, perdeu a linha, entendeu? A jurisprudência do TSE e a própria lei eleitoral é muito subjetiva sobre o que pode e o que não pode fazer nesse período pré-eleitoral e abre muita margem, sim, para ficar configurada uma campanha antecipada, ainda mais por ter sido um desfile de mais de 1h30, a céu aberto, televisionado e com exaltação à trajetória do presidente Lula. A lei eleitoral diz que pode sim exaltar os méritos de um pré-candidato, mas não pode haver o pedido explícito de voto. Não houve um pedido explícito de voto, mas tensionou a relação. Agora vem a comparação com o Bolsonaro, que é essa parte mais bonita. Com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral, que vamos lembrar em 2022 atuou de maneira muito firme contra o então presidente Jair Bolsonaro e agora esse caso joga no TSE mais pressão para ver se a mesma firmeza que valeu em 2022 vai valer também nesse ano para o presidente Lula. Além da própria relação com o Tribunal Superior Eleitoral, que agora foi posta a teste com esse desfile, tem a questão com os evangélicos. Uma das alas da escola de samba mostrou ali, simbolizou exatamente a leitura que eu fiz para vocês. Os evangélicos como uma lata de conserva, que pegou muito mal justamente um eleitorado que o PT tenta se aproximar e que historicamente teve dificuldade de penetrar nesse público, porque é um público majoritariamente que apoia mais o bolsonarismo. Portanto, tanto do ponto de vista das relações com os outros poderes, da relação com o Tribunal Eleitoral, que vai ser fundamental nesse ano nas eleições, quanto com a relação com os próprios evangélicos, que é um eleitorado em que o PT tem dificuldade histórica, não pegou bem. Ou seja, meus amigos, foi um grande erro. Ainda tem essas falas aqui, eu não sei se vai dar tempo pra gente ver, mas olha só, presta atenção. Grupos e parlamentares evangélicos criticaram o desfile da Acadêmicos de Niterói, que fez uma homenagem ao presidente Lula pelo que chamaram de ataque aos conservadores cristãos. O Palácio do Planalto e o PT ainda estão ali calculando o tamanho do desgaste. E nessa pauta específica, né, do desfile da Acadêmicos de Niterói, o que acontece nesse momento é uma unidade, uma unificação do discurso de figuras ali do campo da direita para criticar. Se ferraram. E lembre que para esse vídeo alcançar mais brasileiros, você precisa curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.